Vamos lá para essa aqui. Eu quero trazer duas ideias para vocês, tá? Caso vocês queiram fazer essa questão, dá para fazer de duas maneirazinhas. Uma que talvez não seja tão convencional e a outra que eu acho que a maioria vai fazer, que é por PA. Mas essa aqui não é tão convencional, eu quero te explicar porque pode ser um raciocínio bem legal e bastante ágil para vocês fazerem as contas, tá? Que é o seguinte. Vamos interpretar o que está acontecendo depois a gente faz o PA. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina na fazenda rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 da praça. Então aqui, ó, nós temos a praça e o primeiro poste de iluminação ele vai ser colocado aqui com essa distância de 80 metros, certo? O segundo a 100 é o 100 da praça. Então significa que o segundo vai estar mais ou menos, vou tentar aqui, ó, vai estar mais ou menos aqui, ó. O segundo poste vai estar mais ou menos aqui, que está a 100 metros da praça. Então ele é 100 metros da praça. E o terceiro poste vai estar 120, ou seja, eu vou botar mais ou menos aqui, o terceiro poste, e ele vai estar 120 da praça, certo? Nessa sequência. Então a gente já tem duas coisas. De um poste para o outro, você tem uma distânciazinha de 20 metros. Isso vai acontecendo até chegar um último poste aqui, ó, que ele vai estar a uma distância gigantesca, por sinal, de 1.380 metros comparado aos primeiros, né? 1.380 metros. 1.380 metros. Então, o que é que acontece? A maneira que eu vou responder com vocês aqui é a maneira mais intuitiva, certo? Que é você que não lembra PA e quer responder essa questão, que é o seguinte. A dica para isso é a seguinte, ó. Eu vou pegar o último valor, no caso a posição do último poste, né? Diminuir pela posição do primeiro poste, que é 80. Isso aqui a gente vai achar 1.300. Sempre assim, pega o último, diminui pelo primeiro, acha o resultado, pega esse resultado e divide pela distância entre cada poste. Então, eu vou pegar 1.300 e vou dividir pela distância de cada poste, que é 20. Então, 1.300 dividido por 20 vai dar 65. O que isso me indica, gente? Que tem 65 postes entre o primeiro e o último, certo? Tem 65 postes. Só que, como a gente está comparando entre dois postes, olha o que acontece. Sempre que eu fizer esse tipo de conta, eu tenho que somar mais um no final. Então, na verdade, eu tenho 66 postes instalados aí. Bruno, por quê? Vamos botar exemplo mais simples para vocês entenderem de uma vez por todas isso aqui. Se eu tenho um poste aqui, outro poste aqui e outro poste aqui, e eu faço o último menos o primeiro, no caso, primeiro poste, terceiro poste. Se eu faço 3 menos 1, eu vou achar 2 postes. E, na verdade, eu não tenho 2 postes aqui, eu tenho 3, certo? A gente sempre, quando faz essa subtração, a gente sempre acaba esquecendo 1. Então, por isso que a gente tem que acrescentar no final. Vou botar mais um, ó. Quarto poste. Quantos postes eu tenho nessa sequência? Claro que a gente contaria. Mas se a gente for fazer por essa lógica, ó, o último, que é 4, menos o primeiro, então eu vou ter 3 postes. Eu tenho 3 postes? Não. Por isso que eu preciso somar 1. Porque nesse tipo de resolução, eu preciso acrescentar mais esse 1 poste aí. Tudo bem? Então pega essa dica. O último menos o primeiro, divide pelo espaçamento entre as coisinhas e no final você soma 1. Então eu tenho 66 postes. Se eu tenho 66 postes nessa construção, cada poste custa R$ 8.000. Para eu finalizar, para saber quanto é que vai gastar, eu vou pegar 66 e multiplicar por 8.000. Isso aqui vai dar 528 mil, certo? Isso é uma possível alternativa de resolução. Volta o vídeo, entende como é o procedimento. Ó. Primeiro passo, diminui. Segundo passo, pega e divide pelo espaçamento de cada coisa. O último passo, que é o terceiro passo, ó, acrescenta 1. E aí você faz a conta. Isso é a mesma coisa de fazer a PA aí, tá? Só para você se ligar. E aí, o que é que vai acontecer? Cadê? Vou colocar aqui o outro formato de resolução. Vou apagar essa, qualquer coisa vocês voltam. E vou colocar outro formato de resolução aqui, que é o seguinte. Fazendo por PA. Vamos fazer a mesma coisa, só que por PA. Bruno, claro que vai ser mais rápido, né? Mas em algumas situações, caso você esqueça a fórmula, você tem como fazer isso. Já sabemos a questão. Então, esse aqui ó, é o nosso primeiro poste posicionado a 80. Então, nosso A1 é 80 metros. Nosso AN, que é o último poste que a gente não sabe em que posição está, é 1.380 m. Nossa razão é 20, porque cada poste entre um e outro tem 20 metros aí. E se a gente aplicar na fórmula de PA, a gente vai ter AN é igual a 1
mais n menos 1 vezes R. A n é 1380, igual a A1, que é 80, mais n menos 1 vezes a razão, que é 20. Então, isso aqui, ó, passa 80 para o outro lado negativo, vai dar 1.300, que vai diminuir os dois, né? Mais, aqui eu posso fazer distributivo, vai ficar 20n menos 20. Vou passar o 20 para o outro lado, vai dar 1.320, é igual a 20n. Logo, n vai ser 66. Que deu a mesma resposta do que a gente tinha feito antes. Bruna, quer mais rápido? Sim, mas se você não lembrar a fórmula, tem outro formato. O que é que eu faço agora? 66 vezes 528 mil. Que vai dar... perdão, que vai dar 528 mil. Que vai ser 66 vezes 8 mil, né? Que vai dar 528 mil. E a questão é isso aí, certo? Então, espero que você tenha pego a dica. Caso vocês esqueçam a fórmula de PA, alguma coisa do tipo, você pode utilizar outra sequência. E seguir a vida aí, porque o Enem é seu. Qualquer dúvida, é só perguntar que eu vou tirar aqui. Se tiver alguma questão também para sugerir, tamo junto. Valeu!